bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Débora, proprietária da Girafa de Poá e trabalho com criação de bijuterias. E eu tô aqui para te dar várias dicas preciosíssimas para você também entrar nesse mundo. Vamos aproveitar o momento aí que a gente está vivendo agora e vamos se reinventar, vamos procurar alguma coisa para que a gente possa assim ganhar uma graninha a mais, ou para você que está desempregado, vamos aproveitar, criar uma nova carreira, né? Vamos fazer isso junto que eu tô aqui para ajudar vocês, tá certo? Eu já tinha falado para vocês num vídeo anterior, eu tinha mostrado para vocês umas pecinhas que eu falei que foi eu que fiz, que eu tinha feito de polymer clay. O polymer clay, ele é um tipo de porcelana, como falei, né, uma porcelana plástica, que ela tem a mesma, os mesmos passos que você faz, por exemplo, de um vaso de porcelana, você faz com a polymer clay, com a porcelana plástica. A porcelana, quando você vai fazer um vaso, por exemplo, de porcelana, o que acontece? Você pega a porcelana crua, né? Você hidrata, faz tudo o que você tem que fazer, você modela ela no formato que você quer. Tô dando o exemplo do vaso, né? Modela ela no formato do vaso, ela vai a um forno especial, com uma temperatura específica, para que ele asse, né? Efetivamente, para que ele fique durinho. Você tira desse forno, você faz toda a parte de acabamento, você lixa, você passa selante, você pinta, você faz tudo para deixar a peça pronta, certo? Como funciona a porcelana plástica? A porcelana plástica, da mesma forma, você vai modelar ela, vai hidratar ela, não é hidratar com água, na verdade, né? Você vai amolecer ela amolece com o calor das mãos mesmo, então você vai mexer nela até que ela amoleça, você vai modelar ela no formato que você quer e você vai levar lá ao forno também. Detalhe, não é um forno específico, pode ser o forno da sua casa. Sim, isso que é legal, porque qualquer um pode fazer, você pode fazer na sua casa mesmo o materialzinho que você quer, as bolinhas, você pode fazer pingentes, você pode fazer o que a sua imaginação mandar. E ela vai no forno de casa mesmo, esses fornos normais. Você consegue colocar ela, tem uma temperatura específica, tudo, né, que você tem que seguir. Mas você consegue fazer ela aí dentro da sua casa, olha que beleza. E eu vou aqui mostrar pra vocês uma pecinha que eu fiz, que foi um curso que eu fiz de uma técnica, tá? De porcelana plástica. Então, esse de pingente, olha que legal. Quadriculado, né? Ficou bacana. E esse anel aqui, ó. Olha só que legal. Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês, fica melhor, ó. Bem diferente, né? Ele é são as mesmas cores do pingente, só que ele é um tipo de coloração diferente, né? Ele não é quadriculado, você tá vendo que ele é todo, parece que tá recortado, né? E vou contar pra vocês um pouquinho como que foi o curso, pra vocês entenderem um pouquinho também do processo de como eu cheguei nessa peça final de polymer clay, de porcelana plástica, tá? E como eu cheguei nessa daqui também, essa aqui é bem importante. Então, eu fui fazer o curso com ela tem uma marca própria, super legal, são duas irmãs, e elas trabalham juntas, elas são artistas plásticas, na verdade, e entraram no mundo da bijuteria aí. Então, é bem legal a história delas. E uma delas foi dar o curso pra gente, desta técnica aqui específica. Foram 2 dias de curso, né, o dia inteiro de curso, mas foi muito legal, muito produtivo, a gente aprendeu bastante. Então, como que foi assim, a metodologia? O que eu quero passar para vocês é como que foi a metodologia, como que foi fazer as peças, a peça final, né? Como que foi chegar nisso aqui? A gente sentou na bancada, era uma bancada grande, assim, né? Um U de bancada grande, todo mundo sentadinho do lado do outro. E ela deu pra gente um pouquinho de cada cor do material, da porcelana plástica. Então tinha vários tabletinhos de várias cores ali, que você tinha que escolher entre aqueles, você escolhia X cores lá. Então a gente escolheu algumas cores e a gente ia modelar em cima daquilo, em cima daquelas cores que tinha que escolher, né? Então assim, eu já tinha visto todas aquelas cores, acho que tinha umas 10 cores, tinha que escolher 6, se não me engano.
E eu olhei, na hora que eu bati o olho, mais ou menos já sabia o que eu queria. Eu falei, nossa, que legal, né? Muito bacana, as cores tinham dourado e tal, né? Vocês podem ver que eu usei, inclusive, o dourado, que é esse marronzinho aqui mais escuro, ó, esse aqui é um dourado, tá? Então tinha várias cores, eu já mais ou menos escolhi. Mas antes de eu finalizar e bater o martelo e falar, eu quero essas cores, o que que eu fiz? Eu dei uma olhada na bancada das minhas colegas, né? Dos meus colegas que estavam ali, pra ver quais as cores eles haviam escolhido. Então eu dei uma olhada aqui, dei uma olhada aqui, uma olhada aqui, falei, fui lá, mas eu acertei o que eu queria e beleza, fiquei com aquelas cores. Por que que eu olhei pro lado? Não é pra copiar, não é pra ficar olhando, nossa, olha as cores que ele usou, meu Deus do céu, essas cores não combinam. Não é pra falar bem ou pra falar mal, não é nada disso. Por que é que eu olhei pro lado? Pra poder fazer diferente. Isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer e eu sempre falo para quem for começar nesse mundo. Gente, faça diferente. Sabe? Olhe pro lado, olhe pro seu lado, aonde você estiver. E faça diferente do que já está sendo feito. E não precisa muito para isso. Olha só, a única coisa que eu fiz foi mudar a cor. Mudar não, né? Porque mais ou menos eu já tinha escolhido, eu mudei acho que uma cor só, que eu vi assim que a maioria estava fazendo. Então dentro daquelas cores que eu tinha, ainda combinando, usando o círculo cromático para ter certeza que eu ia conseguir uma combinação legal de cores. Eu olhei para o lado para poder fazer diferente, para usar o menos possível de cores iguais do que todo mundo, para fazer uma peça diferente, porque o diferente vende muito. Aliás, é uma das coisas que mais vende, porque as pessoas, eu já tinha até também falado isso num outro vídeo para vocês, as pessoas gostam de se sentir únicas. Então, se é diferente, se aquilo é único, se faz a pessoa se sentir única, ela vai comprar. Então, eu olhei pro lado para isso, para ver, para fazer diferente. E escolhi as minhas cores, né? Voltei ali ao meu trabalho e a gente começou a modelar e tal, veio as técnicas, ela foi mostrando como fazia, né, para você modelar da maneira mais fácil. A coisa foi fluindo, deixamos pronto, começamos a técnica, né, coloca uma em cima da outra, corta, depois coloca de novo, corta e assim vai até chegar nesse daqui, nesse formato aqui de, né, esse quase quadriculado aqui. Beleza, fizemos, você escolhia a forma que você queria, ela tinha alguns moldes, né, pra você cortar o material que tava na mesa, você tinha que cortar essa massinha. Então a gente foi lá, escolhi um materialzinho que eu queria fazer redondinho mesmo, não dessa assim, tinham outras formas bem diferentes, tinham, mas eu quis fazer redondo. Veja, você não precisa fazer tudo diferente. Tudo totalmente diferente. Você tem que dosar isso. Tem que conseguir dosar isso. Por quê? Porque as pessoas gostam de se sentir únicas, mas uma grande parte delas gosta de fazer parte de alguma coisa. Como que você faz parte de alguma coisa? Se você se identificando com essa coisa. Então, se todo mundo tá usando um pingente redondo, as pessoas falam, eu também quero usar um pingente redondo. Aí ela vai lá nas suas coisas, na sua loja, ou enfim, vai escolher dentre as suas bijuterias e você não tem um pingente redondo que tá todo mundo usando. Você só tem o pingente quadrado, ou um losango, enfim. Só tem aquele tipo de pingente. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado com isso, seja diferente na medida certa. Mas tenha sempre a peça que a pessoa lá fora quer. Siga a tendência e dê a sua visão em cima da tendência. Então, se a tendência hoje, um exemplo, tá? São pingentes redondos, tenha pingentes redondos, mas você pode usar dentro do pingente, você pode usar cores diferentes, você pode usar dentro dele materiais diferentes. Aqui a gente tá falando foi feita, essa peça foi confeccionada ela inteira. Mas se você vai fazer uma bijuteria que você já comprou o material pronto, você consegue incluir outros elementos nela. Você consegue fazer ela redonda com uma franja, por exemplo. Por que não, né? Se você tem um aro redondo de metal, você consegue fazer uma franja. Uma franja de metal, por exemplo, também consegue. Então, você pode usar dentro da peça. Então, tenha isso na sua mente, essa medida
entre o diferente e o que está na moda, tá? Porque as pessoas, elas gostam de se identificar, elas gostam de se identificar socialmente. Então, se tá todo mundo usando, ela também quer usar aquilo lá, né? Aquilo igual ou parecido. É igual, mas olha aqui, essa cor aqui ninguém tá usando. É redondo, é o pingente redondo, mas ninguém tá usando essa cor. Então, eu sou única. Entendeu a ligação? Então, voltando. Então, eu escolhi o redondinho mesmo, normal, né? Eu quis fazer redondo. E a gente foi lá, confeccionou, cortei as peças e tal, ótimo. Com a sobra do material, depois até vou mostrar pra vocês aqui, que ainda tem essa sobra. O legal da porcelana plástica é que não tem sobra, você consegue reaproveitar basicamente tudo. Eu já vou falar um pouco disso pra vocês. Com a sobra, a gente fez o anelzinho. A gente fez o anel com a sobra. Então, é o mesmíssimo material que esse daqui. A mesma coisa. Mas com o que sobrou, nós pegamos, modelamos ele novamente, colocamos ele, fizemos ali, né, a forma, na mesa, né, espalhamos a mesa da forma que a gente queria, cortamos ele e fizemos os anéis. Então, o que eu pensei para fazer o anel nesse formato aqui? Vou mostrar para vocês. Então, ele é um anel alto aqui em cima, tá vendo? Nessa parte. Ele é bem fininho em todos os lados aqui, para ser anatômico, para não ficar incomodando entre os dedos, né? Então, ele é mais fininho aqui, mas ele é bem alto, tá vendo? E aqui, ó, a largura dele também, ó, ele é bem fininho, tá vendo? Não é um anelzão grande, né? O que a gente vê nesse tipo de anel? Qual é o design, assim, que a gente mais vê por aí nesse tipo de peça única, assim, que é feita dessa forma? De vários outros materiais, não só de porcelana plástica, de resina, principalmente tem muito anel nesse formato, de resina, são muito bonitos, inclusive. Eles são altos, não tão altos, eles são tanto aqui, mais ou menos, ó, tira um tanto aqui, tá? Eles também são arredondadinhos, não tão arredondadinhos em cima, mas eles são redondos em cima. Mas eles são mais gordinhos. Geralmente eles são bem gordinhos, aliás, tá? Eles são bem maiores aqui, assim, né? Então eles são bem gordinhos. É quase 2 desse aqui, ele não é tão fininho assim. Então por que eu fiz assim esse anel? Se não é o normal. Eu comecei da mesma forma a olhar os meus colegas e ver o que eles estavam fazendo. Eu já tinha mais ou menos a ideia de fazer ele bem assim mesmo, desse jeito aqui, fininho e tal, porque na minha cabeça, e até pelo que a nossa professora havia falado de fazer o anel nesse formato, ela tinha dado a entender de fazer ele mais gordinho já. E na minha cabeça, aquela coisa de, eu tenho que ser diferente, eu vou fazer diferente, eu pensei comigo, eu vou fazer igual, mas vou fazer diferente. Por que fazer igual e diferente? Porque era pra fazer nesse formato, era pra fazer esse anel alto em cima, desse formatinho aqui e tal, ótimo, beleza. Mas eu quis dar a minha visão, colocar a minha identidade do que eu gosto de fazer, do que eu penso sempre em fazer, num anel que todo mundo tinha que fazer igual. Então eu dei uma olhada novamente no que os meus colegas estavam fazendo e pensei comigo, cara, já sei o que eu vou fazer diferente. Eu vou fazer ele um pouco mais alto do que todo mundo está fazendo. E além de um pouco mais alto, eu não vou fazer ele gordinho, eu vou fazer ele fininho. Até ele vai ficar mais levinho e tal. Daí comecei a pensar em umas outras coisas. Ele vai ficar mais leve, vai ficar... A porcelana plástica, ela é um material leve, tá? Não precisa, assim, também se preocupar tanto em relação a isso. Mas eu quis dar uma... Falei, eu acho que vai ficar bem legal se a gente fizer assim. E assim eu fiz. Deixei ele mais fino, cortei, deixei ele mais alto. Terminamos os trabalhos, foi tudo lá pro forninho, terminou e tal. Fizemos os acabamentos, todo mundo fez o acabamento e as minhas peças foram realmente total e completamente diferente das outras. Apesar de ter seguido o mesmo estilo, apesar de todo mundo ter feito a mesma técnica, apesar de várias pessoas terem feito ele redondinho, pingente, apesar de várias pessoas terem usado o amarelo, várias terem usado o vermelho, mas essa combinação ninguém usou parecida com essa aqui, não ficou nenhuma parecida com essa daqui.
E o anel a mesma coisa. Ele ficou igual, ele ficou no mesmo molde que tinha que ser feito lá, mas ele não ficou igual a todo mundo. Por quê? Porque as cores não foram nenhumas nem parecidas, porque como as cores são as mesmas do pingente, apesar de ser um formato, uma técnica diferente, né? Que esse aqui ele é quadriculado e esse aqui não. Ele é um juntado, né? Então, apesar de todo mundo ter usado a mesma técnica e ter feito basicamente nesse formato aqui, o meu anel era diferente, porque ele era mais fino, ele era mais alto nessa parte aqui. Então, eu consegui manter a proposta que a professora havia passado, que era fazer um anel assim e um pingente assim, e ao mesmo tempo colocando a minha identidade, a minha visão de moda, a minha visão do que eu já tenho, do que eu já via fazendo sempre na peça final e deixar ela totalmente diferente das demais peças. Então pensa nisso, você não precisa sempre fazer tudo diferente, sempre, eu preciso colocar, não, você pode fazer, vamos fazer pingentes redondos, essa é a ideia, ótimo, vamos fazer vários pingentes redondos, mas você não precisa fazer igual a todos, você não precisa fazer da mesma cor, você não precisa fazer do mesmo material de todo mundo, você não precisa, você pode colocar coisas dentro dele, pode colocar, por exemplo, a porcelana plástica, ela permite que você inclua alguns materiais nela. Poderia ter colocado alguns strass, por exemplo, que não tem que ver só o material que não estraga no forno, mas você permite que você coloque alguns materiais antes de levar no forno, que ela vai ficar embutida aqui. Fica lindo, fica sensacional. Então assim, essa questão de ser diferente, faça coisas que as suas clientes vão querer comprar, porém que elas se sintam únicas, por mais que do lado tenha uma peça parecida ou no mesmo formato, entendeu? Então isso é bem legal, esse pensamento criativo você vai adquirindo com todas essas dicas que eu tô te dando. Assista coisas, veja as coisas, consuma imagens do que você vai fazer, consuma imagem de bijuteria, consuma imagem de moda, consuma imagem de cor, imagem de forma, imagem de tudo que pode te ajudar a criar uma peça. Isso é muito importante, isso faz parte do processo criativo, isso faz parte do início de você criar uma bijuteria, né? Quando você está começando você está entrando nesse mundo, vou começar hoje a fazer bijuterias, às vezes você fica um pouco com essa coisa de nossa, como que eu vou fazer isso? Isso aqui tá legal? Será que isso aqui tá na moda? Ou eu não sei como começar a criar, não consigo pensar numa peça. Eu até comprei ali alguns materiais, mas não consigo pensar numa peça. Ou eu preciso pensar numa peça para ir lá comprar os materiais mais ou menos dentro do que eu pensei, porque eu não tenho um capital inicial, então eu preciso já fazer certo, né? Eu preciso pensar na peça, ir lá e comprar exatamente o que eu preciso para fazer essa peça que eu pensar. Mas esse é o problema, eu não consigo pensar. Então é assim que você pensa. Então é melhor você, às vezes você fala, né? Não, hoje eu vou começar a fazer bijuteria. É melhor você adiar 2 ou 3 dias e pensar na peça e consumir material que no dia que você sentar, você vai falar assim, consegui. Nossa, olha, consegui pensar. É melhor fazer isso porque você vai ser mais assertivo e vai fazer uma peça muito melhor, de melhor qualidade, uma peça mais bonita, uma peça que vai atrair muito mais público. Você vai conseguir vender muito mais fácil. Então pensa nisso, tá? Eu vou mostrar para vocês como que é a porcelana plástica, como você compra porcelana plástica, tá? Existem algumas marcas no mercado, a Fimo é a marca mais conhecida, né? É uma marca excelente, ela é importada, mas existem marcas brasileiras sensacionais já hoje em dia no mercado que tem o mesmo, você vai conseguir a mesma finalização, elas são excelentes e são muito mais baratas porque obviamente não são importadas, uma qualidade sensacional. Mas todas elas são basicamente iguais. Elas vêm assim, ó, em tabletes, igual uma massinha de modelar mesmo, tá? Então é um tabletinho, ela é uma massinha de modelar, só que ela é bem durinha. Então assim, no começo dói a mão mesmo, porque ela é bem durinha. Então você vai tirar um filetinho dela aqui, ó,
para você poder trabalhar. Você vai trabalhar em cima disso, você vai modelando ele, até ele virar, ó, uma bolinha, ó, tá vendo? Ó, aqui nós temos uma bolinha maior, né? Pra você conseguir modelar ela do jeito que você quer, ó. Essa aqui já tá mais, ainda consigo apertar ela mais fácil, que ela tá mais molinha ainda, tá? Então você consegue modelar ela no formato que você quer, tá vendo? Vou mostrar umas pecinhas que eu já, umas continhas que eu fiz, ó, de peça, que eu misturei algumas cores, ó. Deixa eu mostrar aqui. Então já ficou marrom, verde, amarelo e branco. Acho que assim dá pra ver. Ó, tá vendo? E ela é uma continha, ó, tá vendo o furinho ali? Uma bolinha pra poder colocar nas peças. Eu fiz, acho que fiz umas 4, 5 dessas daqui, ó. Isso aqui é sobra de material. Essas aqui eu fiz com sobra de material, ou seja, eu fiz uma peça um pouco maior, que eu já não tenho mais ela, já vendi. Mas eu fiz uma peça maior e com as sobras eu fiz as bolinhas pra eu poder usar em outras peças. Então não tem desperdício de material, porque com as sobras você consegue remodelar ela e fazer novas coisas, nem que seja essas bolinhas pequenininhas pra você colocar. Às vezes você precisa, preciso de um negócio diferente pra pôr aqui. E daí você vai lá e ó, achei, pronto. Tem uma coisa bem diferente, aliás, né, que ninguém tem, que você não vai achar no mercado pra comprar em lugar nenhum, porque ela é única. E outra, nem elas entre si são iguais as que você vai fazer, porque é um trabalho manual. Não tem como você fazer ela exatamente igual da mesma. Se eu for fazer exatamente a mesma técnica desse aqui, com exatamente as mesmas cores que esse daqui, exatamente o mesmo material, colocar exatamente do ladinho uma da outra, exatamente fazer, nossa, passo a passo, exatamente o que eu fiz aqui, a peça não vai ser igual. Parecida? Sim. Igual? Nunca, nunca. Porque não é um trabalho de máquina, é um trabalho manual. Você vai colocar ali a sua impressão. E tem dia que você não vai conseguir fazer os quadradinhos do mesmo tamanho, não vai conseguir cortar no mesmo lugar. Tem dias não, você nunca vai conseguir fazer isso, não existe a precisão. E esse é o legal da peça. É justamente isso, a questão da porcelana plástica, ela não ficar nunca uma igual à outra. É saber que é um trabalho manual e que ele não precisa ser um igual ao outro. E as pessoas valorizam isso quando ela é bem feita. Não é porque, essa aqui saiu diferente dessa, essa daqui saiu esquisita, essa daqui saiu não sei o que, nossa, pronto, agora tá lindo e maravilhoso. Não, a peça de qualquer forma tem que ser bem feita. Tenham isso na mente de vocês. Mas o diferente, como eles vão ver que isso aqui foi feito manual, que existe existe uma técnica, foi feito com carinho, que você foi lá, sentou, demorou horas para fazer, colocou e tal. A pessoa valoriza isso. O trabalho manual é muito valorizado e ele agrega valor na sua peça final de bijuteria. Então você consegue, além de tudo, agregar valor com essas pequenas diferenças de peças, né? Mas o legal sempre é fazer coisas diferentes. É pegar, assim, vou pegar um pouquinho de massa, um pouquinho da porcelana, vou modelar para fazer um pingente, um brinquinho e um anel. Vou fazer um conjunto, né? Ó, a ideia de brinquinho que é desse daqui, ó. Olha só. Tá vendo? Não foi finalizado, mas ele é o brinquinho é o conjunto. Então a gente tinha material para fazer isso. Era um pouquinho de material que dava para fazer isso daqui, que dava para fazer o anelzinho com as sobras. Esse aqui ainda na mesma técnica que esse, então depois você cortava esse aqui, sobrava e você fazia ainda o anel. Ainda dá para fazer uma bolinha de repente para colocar aqui, ó, porque esse aqui ele é de regular, ó. Eu consigo, ó, né? Ó, deixar ele bem comprido, né? Tá vendo? E se eu puxar aqui, consigo deixar assim. Você pode pôr duas bolinhas aqui, você pode fazer duas pontinhas e colocar aqui com a sobra do material. Então é muito legal que você pode fazer várias coisas, dando a sua visão, colocando a sua imaginação e fazendo dentro da tendência, dentro da moda, mesmo assim, mesmo sendo diferente, tá? Então coloque isso para funcionar. Você não precisa necessariamente agora eu não tenho como fazer porcelana plástica.
sem o menor problema. Por que eu tô falando para vocês sobre porcelana plástica hoje? Para mostrar para vocês que mesmo sendo diferente, eu consigo seguir a tendência, que mesmo eu colocando a minha visão, a minha identidade em cima da peça, o porquê que eu fiz diferente e o porquê mesmo assim ela vai vender. Eu fiz diferente porque eu fiz a cor diferente, porque eu segui um modelinho diferente, um modelo um pouco diferenciado do que estava sendo feito ali, e mesmo assim eu tô dentro da tendência, eu tô dentro do que foi proposto. Então, isso é importante, mantenha-se dentro da proposta e dentro da proposta faça diferente. Misture dentro da proposta inicial, dentro da tendência, dentro do que é moda, coloque a sua visão. Então, como eu tinha falado para vocês, eu ia mostrar as sobras, né, desse material aqui que a gente tinha feito, tá? Então, aqui, ó, isso aqui é literalmente sobra, ó, tá vendo? Ó, eu tenho várias minhoquinhas aqui, ó, vamos dizer assim, ó, tá vendo aqui, ó? Eu peguei, juntei tudo, embolei e coloquei aqui, ó. Tá vendo? E com isso daqui eu ainda consigo trabalhar muito. Por quê? Porque quando você vai misturando a porcelana, conforme você vai misturando ela, deixa eu ver aqui, ela vai mudando de cor, elas vão se misturando e elas se juntam e mudam de cor. Aí você consegue formar cores com a mistura das várias massinhas de várias cores. Então, se eu começar a juntar, a modelar, apertar, misturar, isso aqui vai virar uma cor única. Então, eu criei já uma pecinha de cor diferente, uma bolinha de cor diferente, tá? Se eu não misturar muito, que eu ainda tenho umas peças aqui que tem pouca mistura, eu consigo ainda fazer umas bolinhas, umas continhas diferentes para eu conseguir usar por aí. Então, não existe o desperdício, né? Não existe isso aqui não vai fora, eu não vou jogar fora, eu vou continuar utilizando para conseguir montar ainda muitos outros materiais para eu poder usar. Eu posso, quando eu juntar ela e ela virar uma cor única ainda, eu posso fazer uma peça grande. Eu ainda tenho material aqui o suficiente para fazer um pingente, por exemplo. Não precisa ser um pingente tão grande quanto esse daqui, mas ainda consigo fazer, sim, um pingente para utilizar. Eu consigo fazer 2 brinquinhos, né? Mas seria uma cor única, porque nunca vou misturar tantas cores assim num único, senão no resto de material, né? Então é uma dica também pra gente poder aí usar o resto do material que vai ficar da porcelana plástica depois que você terminar o seu trabalho. Tá certo, gente? Então, assim, gostou do vídeo? Dá um like, se inscreve no nosso canal, comenta, compartilha, que a gente tá aqui pra te ouvir também, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!